Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Na semana passada, uma ONG, uma organização não governamental dinamarquesa chamada Danwatch, esteve no Brasil e publicou um relatório chamado Café Amargo, Bitter Coffee. Nesse relatório aparece imagens de escravidão, trabalho escravo, trabalho infantil da cafeicultura brasileira, o que acabou tendo uma repercussão muito negativa no cenário internacional. As autoridades brasileiras já fizeram a sua carta de repúdio, já tomaram as devidas providências com relação a essa questão da Danwatch, porque essa questão pode até ter acontecido, mas é uma questão pontual e não retrata a cafeicultura brasileira. Muito bem, essas questões são tão importantes que também nessa semana os Estados Unidos publicou uma lista de alguns países que os Estados Unidos devem proibir a importação de café no caso de exploração de crianças produzindo café. E na lista desses países estão Guatemala, Honduras e Colômbia. O Brasil não entra nessa lista. No próprio relatório da Danwatch, é lá explicitado a ideia de que o Brasil tem a cafeicultura mais sustentável do mundo. E sustentável significa do ponto de vista não só de responsabilidade social, mas também de respeito ao meio ambiente. O que acontece? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo. Então, de certa maneira, há uma certa ameaça em relação aos torrefadores internacionais, que de repente não querem depender tanto desse fornecedor tão grande. Uma dependência em relação ao Brasil significa menos poder de barganha desses poderosos players do mercado internacional. Então, em função de tudo isso, o Brasil tem dificuldade de trabalhar essas questões lá fora. Mas é importante a gente lembrar que o Brasil também é o maior produtor de café certificado, verificado, sustentável do mundo. Então, a própria Danwatch coloca lá no seu relatório que, no caso do café, o Brasil é o número 1, é o líder em sustentabilidade dentre os mais de 60 países que produzem café no mundo. O Brasil precisa trabalhar essa ideia de café sustentável, de agricultura sustentável, de que nós somos o país que mais preocupa com a questão do trabalho interno do funcionário, da preocupação da saúde, da capacitação, da segurança, da questão de meio ambiente. Às vezes nós temos uma vantagem competitiva, mas ela não é percebida. E não é percebida porque nós não nos preocupamos em comunicar. Então fica essa dica diante desse problema do relatório do café amargo. Para refletir e pensar nessa questão de comunicar para se criar imagem favorável dos nossos produtos. É isso, por hoje é só. Muito obrigado.